Nós estamos hoje diante de uma festa, a colheita é uma festa, e nós estamos aqui para celebrar. E eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, de um homem que aprendeu a ser grato, e ele era muito grato. E esse homem, através da experiência que ele teve com Deus, ele deixou isso registrado na Palavra do Senhor. Eu quero falar hoje sobre alegria, contentamento que traz a gratidão. A alegria e o contentamento, elas trazem gratidão, apesar das circunstâncias, apesar de todas as lutas, apesar de que muitas vezes aquilo que você queria ainda não conseguiu ou não conquistou, ou está enfrentando algum momento difícil. Quero falar sobre a alegria, não aquela que depende do contexto, mas a alegria que é fruto do Espírito Santo. Ela não é um estado de humor, ela não está relacionada, por exemplo, à risada, à gargalhada, ou algo engraçado que te faz sorrir. Normalmente a gente pensa em alegria, pensa nisso, não é verdade? Mas muitas vezes nós encontramos pessoas que riem muito, elas dão muitas gargalhadas, porém, no fundo do coração são pessoas tristes. Quando elas vão para casa e não tem mais audiência, não há mais ninguém ao seu lado, o coração se entristece. O sorriso, muitas vezes, ele é usado como um disfarce de alguma falta, de alguma dor, de alguma tristeza que habita o coração da pessoa. Essa alegria, ela é passageira, ela é superficial, ela depende das circunstâncias. Então, se o meu time ganha, eu fico alegre. Se o meu filho é curado, eu fico feliz. Se eu recebo o aumento, eu fico contente. E se a colheita é boa, eu estou muito alegre. E eu deixo isso claro para todas as pessoas. Mas é uma alegria momentânea. O que Jesus pede de nós é que nós tenhamos e desfrutamos de uma alegria genuína, duradoura, que brota do interior, e que não dependa do contexto que eu estou vivendo. Essa alegria, repito, ela é fruto, ela é resultado do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então, se ser cheio do Espírito Santo é gozar dessa alegria. Essa alegria, ela é fruto de um processo da vida de Deus em nossa vida no dia a dia. É um caminho a ser construído. Ela não é recebida no automático. As pessoas, elas estão acostumadas a buscar no automático. E agora com essa vida midiática que nós temos, acho que você concorda comigo. A gente já encontra crianças de 2 aninhos já angustiados, já com o dedinho na tela, não é verdade? Porque elas estão angustiadas, ela quer tudo para ontem, tudo para ontem. E é isso que acontece. A gente pensa que a vida também é assim. A gente aperta um botão e as coisas vão acontecer, quando isso não é verdade. Recentemente, um segundo livro de um autor que falou uma coisa interessante, que esse excesso de mídia traz uma idiotização na sociedade. E ele propõe algo muito radical. Esse terapeuta, ele propõe algo muito radical. Ele sabe que isso não é possível. Ele fala, eu sei que isso é loucura, eu sei que isso é impossível, mas o ideal é que crianças de 0 a 3 não tenham nenhum contato com tela, porque isso acelera, isso antecipa, isso traz doença para o nosso coração. Então a gente pensa às vezes que felicidade é assim, porque a mídia promete felicidade. A gente acha que é instantâneo. Os prazeres da vida, como álcool, como drogas, como sexo, como fama, dinheiro, elas prometem nos fazer felizes, mas nada disso pode dar contentamento e satisfação interior. Nada disso. Há uma promessa, mas essa promessa jamais será cumprida. Quando falta um item, a pessoa se frustra, e essa frustração abre a porta para a ira, para a comparação, para a culpa, para o descontentamento entrar em nosso coração. Quero nessa noite ler um texto de um apóstolo chamado Paulo. Paulo, ele nos dá uma lição maravilhosa, graciosa, e eu quero compartilhar com vocês isso.
E ao compartilhar com vocês, eu não estou aqui para dar um sermão, eu não queria que você recebesse isso como um sermão, mas é mais uma mensagem de uma pessoa que está buscando isso em Jesus e que está compartilhando com vocês. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, Gálatas, Efésios, Filipenses, Novo Testamento, capítulo 4, versículos 10 a 13, por favor, versículos 10 a 13, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, elas são chamadas as cartas da prisão. Isso obviamente reporta a primeira prisão do apóstolo Paulo. Você sabe que Paulo teve preso por 2 vezes. A primeira prisão dele, ela foi motivada pelos religiosos, a inveja dos religiosos. Então ele sai de Jerusalém e ele recorre a Roma. E aí então, lá em Roma, ele fica numa casa alugada, é uma prisão domiciliar, que o apóstolo Paulo fica naqueles períodos mais ou menos entre 2 anos, 2 anos e meio. Ali ele recebe os amigos, ali ele prega o evangelho e de lá ele escreve essas cartas. Mas a segunda prisão dele foi motivada por uma outra razão, e aí por motivos políticos. Não é? Nero estava no comando do Império Romano, e então ele mesmo manda pôr fogo na cidade de Roma, uma cidade com 2 milhões de habitantes, entendeu? E dos 14 bairros que foram incendiados em Roma, 6 deles apenas eram cristãos. Era o álibi perfeito para que então o imperador Nero colocasse a culpa sobre os cristãos. E como o líder que estaria encabeçando no imaginário desse imperador, o líder que estaria imaginando, que cuidando de tudo e coordenando tudo, seria o apóstolo Paulo. E por essa razão ele foi preso a segunda vez, não mais numa prisão domiciliar, não mais numa casa, não mais no centro de Roma, mas numa penitenciária de segurança máxima, e dali ele sai para o martírio. Então aqui nesse contexto ainda, Paulo sabe que essa prisão é temporária, que ele vai sair, e ele de fato saiu, ficou um determinado período, um pequeno tempo fora, e depois ele retorna à prisão. Mas o mais importante é que a gente saber disso, que esse homem está escrevendo isso dentro de uma cela, ele não está livre, ele está ali, o carcereiro na sua frente, e ele está escrevendo esse texto ao qual eu chamo a sua atenção. Versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque, observe, olha que coisa interessante, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação ou circunstância. Sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. O que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Filipenses, a igreja de Filipos, na Ásia, foi exatamente a gratidão que ele tinha por essa comunidade. Até há quem diga que das igrejas todas que Paulo plantou, ele tem um carinho especial pela igreja de Filipos, e não seria nada de exagero falar isso. Mas há 2 razões pelas quais Paulo tinha esse carinho por essa igreja. Em primeiro lugar, essa igreja nunca deixou Paulo, nunca abandonou Paulo, nunca teve vergonha de Paulo, e sempre contribuiu financeiramente com Paulo. A outra maneira que eles nunca deixaram Paulo é que eles mandavam então o seu próprio pastor para visitar Paulo na prisão, que é o caso aqui nessa noite, nesse texto que nós estamos lendo, que Paulo está diante do pastor da igreja local de Filipos, o Epafrodito. Tem que falar devagar esse nome, Epafrodito é o nome do pastor, e esse pastor está ali relatando para Paulo a real situação da igreja. Vocês sabem que todas as cartas paulinas, elas têm uma origem.
E a origem das cartas de Paulo é exatamente a necessidade dessas igrejas. Então alguém traz um relatório, traz um report para Paulo, dizendo, olha, a situação da igreja é esta, esta e esta. Então, baseado na necessidade, no relatório que é apresentado a Paulo, Paulo escreve para essa comunidade, pastoreando essa comunidade, trazendo para o norte, para o paradigma que é o Evangelho, que era realmente isso que trazia cura e graça para o meio da comunidade. Essa carta, no entanto, ele não tem aqui nenhuma exortação, tem poucas exortações, porque essa igreja, ela vivia realmente muito centrada no Evangelho. Ela é conhecida como a carta da alegria. Olha que interessante, porque por 19 vezes, Paulo menciona a palavra alegria e suas variantes, nesses apenas 4 capítulos, é uma carta pequena. Por isso essa carta é chamada de carta da alegria. Olha que interessante. E no entanto, o que mais nos chama atenção, eu repito, é que ela foi escrita na prisão. Não era uma situação apropriada, por exemplo, para falar de alegria. Aliás, Paulo fala que há ladrões da alegria, que podem roubar a nossa alegria. E eu queria chamar a sua atenção aqui, cuidado com os ladrões que querem roubar a sua alegria. E ele menciona alguns durante a carta. Em primeiro lugar, ele diz que as circunstâncias podem roubar a alegria. É verdade, é verdade. Veja o que nós estamos passando nesse país, uma insegurança em muitos aspectos, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, por exemplo, do ponto de vista jurídico, por exemplo. Nós passamos por um momento de grande desafio nessa nação, e as circunstâncias acabam roubando a nossa alegria. Há um impasse, você não sabe se você investe ou não investe, se você compra ou você não compra. Há uma insegurança, e isso acaba roubando a nossa alegria. Pessoas aqui que têm liderança, o nosso prefeito, nosso vice-prefeito e outros que têm liderança, sabem da grande importância de tomar decisões todos os dias. E não é fácil tomar decisão, e não é fácil, e circunstâncias acabam roubando a sua alegria, e você vai para casa com o coração apertado, e a sua esposa olha nos seus olhos e vê isso, e alguma coisa roubou a sua alegria. Paulo diz ainda que além das circunstâncias que roubam a nossa alegria, ou podem roubar a nossa alegria, pessoas também podem roubar a nossa alegria, o que ele diz no capítulo 2, versículo 2, pessoas têm essa capacidade, esse poder de roubar a nossa alegria. Tem gente que está no nosso primeiro círculo, gente que a gente gosta, gente que a gente ama, que convive conosco, e às vezes a gente pensa que essas pessoas nos amam na mesma medida nas quais nós a amamos, sem interesse, sem barganha, ama porque ama, é só isso. Mas muitas vezes são essas pessoas mais próximas de nós que de alguma maneira acabam roubando a nossa alegria. Paulo ainda continua no capítulo 3, versículo 7, dizendo que há coisas que podem roubar a nossa alegria. Coisas podem roubar a nossa alegria. Enquanto você não comprar aquela coisa, você não descansa. E você diz, eu só serei feliz se eu tiver aquela coisa. A sua esposa olha para você e diz, mas meu amor, você não precisa disso. Aí sabe qual é a resposta do marido? Eu preciso sim, porque o meu vizinho comprou eu vou comprar também. Perdeu a alegria, entra a comparação, nós vamos falar disso mais tarde, a comparação, você está entendendo? Sabe o que é comparação? Comparação é uma das maiores desgraças que pode acontecer no coração de um homem, de uma mulher, que você fica competindo com as pessoas, porque há uma insatisfação dentro de você, você quer se sentir importante, você quer ter a sensação de que você é importante, de que você é insubstituível, de que você também merece receber aquilo. Então vai nessa luta em glória. Quarto lugar, Paulo diz que a ansiedade pode roubar a nossa alegria. Gente, o nosso país, é muito triste falar isso, mas ele é considerado o país mais ansioso do mundo. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. E eu fico perguntando, por que nós somos um povo tão ansioso, esse povo maravilhoso? Eu disse lá em Londrina, estou indo para uma terra maravilhosa. Lá não tem montanha, gente, eu disse para eles. A gente olha no horizonte, só vê céu e terra, é a coisa mais linda, é maravilhoso.
É uma terra maravilhosa, mas o Brasil é maravilhoso, o país é maravilhoso. Quem já morou fora aqui sabe do que eu estou falando. Esse país é maravilhoso. Então a minha pergunta é: por que é que num país tão maravilhoso como esse, um povo maravilhoso, nós somos o campeão mundial de ansiedade? Se aqui não tem guerra, nós não vemos uma guerra, eu fico pensando, meu Deus, não é possível que nós sejamos mais ansiosos do que o povo sírio, por exemplo, do que o Afeganistão, por exemplo, do que os ucranianos, por exemplo. O que falta a nós? O que está faltando para nós? O que nos deixa ansiosos? É disso que nós estamos falando. Gratidão em meio às circunstâncias. E aí eu convido você a olhar o texto e ficar prestando atenção no texto. Isso é o que nós chamamos de pregação expositiva. O pregador não está aqui para falar dele, porque eu não tenho nada para dar para você que possa trazer você a alguma coisa de bom. Não, eu não tenho nada para oferecer para você, mas a palavra de Deus tem. Então mantenha o seu texto aberto e agora olha o versículo 10. Veja que interessante, Paulo abre o texto dizendo: alegro-me grandemente no Senhor. Eu alegro-me grandemente no Senhor. Esse homem não perde alegria. A fonte de alegria do apóstolo Paulo é o Senhor Jesus. Essa fonte é inesgotável. Quem depende de Jesus não tem falta de nada, não sente falta de nada. Nada pode roubar a alegria de Paulo, ela vem do Senhor, e essa alegria é a fonte de toda a gratidão do apóstolo. Ai, gente, falta é a pior coisa do mundo. Uma vez eu estava lendo um artigo da Victoria's Secrets, as Angels são as modelos da Victoria's Secrets, e a reportagem era sobre o que elas pensavam sobre elas mesmas, e os pontos que elas não estavam satisfeitas no corpo delas. Gente, eu fiquei impressionado. Eu não acreditei no que aquelas moças estavam falando, que elas são lindas, elas são perfeitas, parecem umas bonecas, parece até que não é gente feita de porcelana aquilo. O que é aquilo? Aí uma delas dizia: eu não gosto do meu nariz. Já ouviu isso? Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da cor da minha pele, eu não gosto que a minha sobrancelha é assim, eu queria que fosse assado. Eu estou usando esse exemplo de pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, portanto não se trata aqui de julgamento, não é nada disso, mas é só para fazer um comparativo de que muitas vezes nós estamos sentindo falta de coisas que não são essenciais, E se nós não interrompermos esse fluxo de morte, você será sempre uma pessoa insatisfeita. Por que você acha que às vezes uma pessoa não para em emprego nenhum? Aliás, gente, eu não sei aqui, mas lá na nossa terra, lá em Londrina, não há dificuldade com prestadores de serviço. O negócio está feio, mão de obra está difícil demais. Camarada não para. Não estou nem falando daquela geração que eu não vou falar o nome aqui, senão a metade da igreja sai, não é? Aquela geração que se der uma bronquinha, ai meu Deus, sabe alecrim dourado, já ouviram falar nisso? Sabe, Maria fecha a porta que teu pai morreu, aquela plantinha, deu um toquezinho, ela fecha toda. Você entendeu? Tem uma geraçãozinha que não pode ouvir não, que fala: ai que escândalo, é uma coisa de louco. Não estou nem falando dessa turma, eu estou falando de gente que já está aí no mercado, gente de cabelo branco. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? E aí a gente fica nessa luta, nessa batalha, nessa insatisfação, comparando, entendeu? Reclamando, murmurando. É triste isso. Quando há verdadeira gratidão, não há murmuração. A pior coisa do mundo é uma pessoa ingrata. O ingrato é aquele que não reconhece. O ingrato é aquele que nunca reconhece. Ele não vê cor, ele não vê beleza, ele não vê perfume, cheiro no serviço de ninguém. Ele não vê vida em nada de que possa fazer para ele. Aliás, ele sempre usa, às vezes fala até, mas ele sempre pensa: não fez mais do que obrigação. Este é o ingrato, esse é o ingrato. Versículo 11, por favor, do nosso texto. Paulo está falando no versículo 11, e ele diz: olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Paulo está deixando claro aqui, e é muito importante que se diga isso, no momento onde há uma crise no mundo pastoral, e eu estou falando agora de padres e pastores, quando eu converso com os meus amigos padres, a gente sempre fala, né, aquela tônica, né? Hoje todo padre é pedófilo e todo pastor é ladrão. É uma confusão isso aqui. Então essa história de associar pastor a dinheiro, por exemplo, não é? É por isso que o apóstolo Paulo já deixa claro. Ele fala: não estou aqui para mexer no seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro. Eu não estou aqui para pegar nada de você, não estou aqui para pegar nada de vocês.
Mas eu quero que vocês entendam que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não são as circunstâncias que determinam a alegria na vida desse homem. A sua satisfação está além das necessidades materiais. Não depende de nenhum fator externo. Porque esse homem aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação. Não ficou ansioso, ele não ficou dividido. A palavra ansiedade significa dividido, duas mentes. A mente dividida, isso é o ansioso. A sua satisfação interior não depende das necessidades materiais supridas. As provações que enfrentou por causa de Cristo e o seu evangelho lhe ensinaram a depender unicamente da presença de Cristo, da sua graça, do seu amor e do seu poder. Foi no caminho do sofrimento que Paulo teve o seu caráter forjado pelo Espírito Santo, do qual ele dependia para viver. Ele estava morto para o pecado, para o mundo, mas ele estava vivo para Deus. E nele estava toda a sua satisfação, o seu contentamento e a sua alegria. É um perigo uma pessoa insatisfeita. Tome cuidado se você está cercado de gente insatisfeita. Uma hora ele pode tentar te dar um drible. Uma hora ele pode tentar te ludibriar. Cuidado, preste atenção. Preste atenção. Peça para que o Senhor te dê algo chamado discernimento, para que você não seja pego de surpresa. Porque viver com gente insatisfeita é viver debaixo de perigo o tempo todo, porque uma hora ele pode dar um golpe e pode te ferir, machucar. Paulo entendeu que em Cristo estava a sua satisfação, o seu contentamento completo. Eu vou explicar melhor isso agora, abrindo um parênteses aqui do que eu estou falando. Quando você é casado com uma esposa que ela é satisfeita, ela jamais vai olhar para o lado. Ela jamais vai olhar para o lado. Se você está casado com um homem e ele está satisfeito, ele não vai procurar lá fora. Por que a gente busca lá fora? Porque falta, tem a falta. Qual que é a grande estratégia de Satanás? Criar uma falta. Criar uma falta. As pessoas pensam, há no imaginário ideológico religioso, que o grande problema dos primeiros pais que pecaram no jardim do Éden, uns dizem que foi o sexo, outros dizem que foi a fruta e por aí vai. Isso é pura ingenuidade. O que aconteceu naquele dia no jardim foi uma insatisfação interior no coração do casal. E eu estou falando do casal porque tem gente que gosta de botar culpa na mulher, ou não, por causa delas. Eu diria que em primeiro lugar aquele homem, o lugar dele é ao lado da sua esposa. Se ele estivesse ao lado da esposa, muita coisa poderia ter sido evitado. Já leram o livro O Silêncio de Adão? Um dia vocês vão entender quando vocês lerem esse livro. A ausência, a omissão, a falta da presença, a não presença, deixou ela exposta. E aí Satanás lança-lhe uma dúvida. Ele disse, para a serpente sugere a Eva, dizendo, foi isso que Deus falou, mas isso não é verdade, não é bem assim. Ali se instalou uma falta, é naquela hora. E ela então, ao invés de relembrar da palavra de Deus, que disse, dessa árvore não, pode comer de tudo, por isso que eu tenho uma séria desconfiança de que Eva seja brasileira, porque não pode dizer não para nós, não é verdade? Falou que é proibido, nós estamos lá em cima, meu amigo, não interessa o quê, não é? Então essa mulher despertou nela uma brecha, que a gente chama, foi uma brecha, e por causa disso entrou a dúvida, e onde entra a dúvida, nós estamos perdidos, não pode ter dúvida. E aí não obedeceram a palavra de Deus. Não obedeceu a palavra de Deus, vieram as consequências e os desdobramentos. Tudo começou aonde? Numa falta. Cuidado com a sua falta. Qual é a sua falta? É muito importante essa pergunta, que todos nós temos. Qual é a sua falta? É de dinheiro? Cuidado. Você pode dar a sua vida, muitas vezes comprometer a sua vida, a sua carreira, a honra da sua família por causa de dinheiro. É poder? Tome cuidado. Tome cuidado, porque às vezes o poder pode te ludibriar, te enganar. Ele vai te motivar, ele vai te encantar. E um dia ele vai puxar o tapete e você vai sentir o choque. Se é atenção, é disso que você quer? É respeito que você tem falta? Você exige isso das pessoas? E por aí vai. Versículo 12, por favor, mantenha o olhar no seu texto. Paulo testemunha do que viveu.
Olha que interessante, é um testemunho, ele está falando dele, não foi o que ele leu, nada disso. Eu sei o que é passar necessidade. Ele está dizendo, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está descrevendo a sua própria vida. E aqui vem uma coisa interessante, meus irmãos. Aquele evangelho que diz que quem vem para Jesus nunca tem falta de nada, no sentido de pode vir que vai ser uma bênção, não é bem assim. O evangelho de verdade de Jesus, ele não nos isenta de passarmos por problemas e por dificuldades. Os nossos amigos riem de nós, porque nós somos como crianças iludidas por alguma conversa, algum encantamento de algum religioso que sem base bíblica nenhuma fez uma promessa aleatória, antibíblica, anticristo, antideus, antirreino, dizendo que se você vier para Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. E isso não é verdade. Você já leu os evangelhos? Nem vamos falar do Antigo Testamento. Você já leu os evangelhos? Você já leu a vida dos apóstolos? Eu vou citar um texto escrito, que consta em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ele, mesmo sendo filho, está falando de Jesus, ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. Então eu te pergunto, Almira, se o pai não poupou o filho, por que iria poupar a mim e a você de passarmos por tribulação? Por que ele iria nos poupar? Se ele não poupou o filho, lembra da frase de Cristo na cruz? Foram 7. Uma delas ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu. A única vez que o Filho do homem, o Filho de Deus, se refere a Deus como Deus. É a única vez. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O silêncio eterno de Deus, vendo o seu filho morrendo na cruz. Mas naquele exato momento, toda a ira, todo o pecado de toda a humanidade, o meu pecado, o seu pecado, estava sendo derramado sobre o filho naquela hora. E um pai santo não pode ter comunhão com o pecado, então ele não olha para Cristo naquele momento exato. E é ali que Deus recebe o sacrifício do seu filho, que o pai recebe. E logo após, Jesus já diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Paulo está dizendo do que ele viveu. Ele não fala da vida de ninguém, ele fala apenas de si mesmo. Não fica murmurando, não fica reclamando. Também veja o que está acontecendo comigo. Veja, se eu tivesse aquela oportunidade, Por que você não aprende a agradecer pelo que você tem, não pelo que você não tem? Por que algumas pessoas às vezes dizem, pastor, a minha casa também seria uma bênção se eu tivesse casado com uma mulher do tipo aquela, do meu amigo. Mas o que eu tenho lá em casa é uma jararaca do rabo branco. Mas a minha casa seria muito melhor se eu tivesse um filho igual ao do fulano. Aquilo é que é filho. E fala isso na frente do seu garoto de 16 anos. Ei, você está ficando louco, meu? É sério mesmo que você vai discutir coisas da sua casa na frente dos seus filhos? É sério mesmo que você vai levantar a voz para falar com a sua esposa ou vice-versa? E os filhos do lado aumentando o volume da televisão para não ouvir a conversa de novo, cansativa, de pais imaturos, de pais que já são velhos em idade, mas adolescentes na idade mental, reclamando de uma falta. Como é que essas crianças vão ser cuidadas? Elas estão prestando atenção em você, meu irmão. Elas estão ouvindo você. Não adianta você colocar na melhor escola dessa cidade. Deus te abençoe se você puder fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lá eles vão dar só informação. Educação se dá dentro de casa. É a casa que dá. Não é o Estado que dá. Não é a escola privada que dá educação. A educação verdadeira vem do berço. Vem de casa. E começa com você sabendo falar com seu marido ou com a sua esposa. É isso que nós estamos falando aqui. Esse homem, ele é de carne e sangue. E ele revela humildemente que já experimentou de tudo. Ele não é um super-herói. Ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é passar por fartura até. Gente, só vou falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo, ele é um cidadão romano. Ele veio de uma origem abastada, a família dele era abastada. E a gente sabe disso porque esse homem estudou aos pés de Gamaliel, que era uma sumidade na época. Ele aprendeu as leis do direito, ou a arte do direito, aos pés de Gamaliel. E tinha que ter muita grana para pagar para esse homem. Assim como Lucas aprende a medicina aos pés do mesmo Gamaliel,
que era uma verdadeira universidade ambulante, esse homem. E para estudar ali tinha que ter grana, tinha que ter dinheiro. Esse homem veio de família abastada, por isso que ele diz: eu sei o que é ter grana e eu sei o que é passar necessidade. Saber o que é ter muito e saber o que é ter pouco. Eu encontro alguns amigos que dizem: Antônio, eu já tive muito dinheiro, cara, hoje eu não tenho mais. Os meus amigos sumiram. Falei: qual é a novidade? Qual é a surpresa? Eles nunca gostaram de você, gostaram do que você tinha. É por isso que você tem que prestar atenção numa coisa: cuidado, para que você não atraia pessoas para perto de você, que no fundo não amam você, não gostam de você. Aliás, alguns não te suportam, elas só estão ali pelo que você tem. Então essa pessoa está te abusando. Uma hora você vai descobrir isso. Paulo reconhece que a força que o faz suportar tudo que passou não é dele, não vem dele, não é dele próprio. Por mais sábio que esse homem fosse, por mais capaz que ele fosse, o seu contentamento se origina em outro ser, além de si mesmo, é em Jesus. Ele reconhece que a sua comunhão com o Senhor lhe ensinou um segredo. Ele diz: eu aprendi. E o verbo grego aqui é aprender por experiência, é experienciar, é viver aquilo ali, é aprender por repetição. É isso que Paulo está dizendo: eu aprendi, eu passei pela experiência, ninguém fez isso por mim. O segredo de viver contente em qualquer situação: eu aprendi a ser grato em toda situação. Nada rouba minha alegria, o meu amor, a minha paz e a minha gratidão. Diante disso, a pergunta natural seria: que tipo de situação ele passou? Então eu convido você para abrir um outro texto, que é 2 Coríntios capítulo 11, por favor. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, veja o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, até o 30. Vamos lá, olha o que o texto diz. São eles hebreus, é Paulo que está escrevendo isso aqui. Eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também. Eles são servos de Cristo, eu estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: ele escreveu 2 cartas para os coríntios, a igreja que ele fundou em Corinto, uma cidade grega, litorânea, cosmopolita, gente do mundo inteiro. Havia ali uma igreja maravilhosa, mas ela tinha que ser corrigida em algumas coisas. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja, eles reagem negativamente a essa exortação de Paulo. Então Paulo escreve uma segunda carta. E nessa segunda carta ele está se apresentando dizendo: gente, será que eu preciso explicar para vocês quem que escreveu a primeira carta? O amor que eu tenho por vocês, a consideração que eu tenho por vocês? Mas vá lá, eu quero só relembrar vocês então quem escreveu essa carta. É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo diz: são eles servos de Cristo, eu estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais, eu trabalhei muito mais, eu fui encarcerado mais vezes, eu fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, 3 vezes sofri naufrágio. Você está no cais e esse homem está na fila, sai dessa fila. 3 vezes eu sofri naufrágio. E ele continua falando: eu passei na voragem do mar, exposto à fúria. Eu estive continuamente viajando de uma parte para outra. Eu enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente muitas vezes, eu fiquei sem dormir, eu passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, eu suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Há pessoas aqui nessa noite que estão vendo esse texto pela primeira vez na vida, nunca souberam que Paulo passou pelo sofrimento, e ele está dizendo: eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é passar por isso. E às vezes, meus queridos irmãos, porque alguém fez uma gracinha, uma chacota no trabalho, você está pensando seriamente em mudar de trabalho porque alguém está fazendo pressão sobre você. Às vezes você está no meio da igreja aqui, acontece alguma coisinha, você fala: eu acho que eu vou sair de lá, que não é de Deus para me ficar lá. Você precisa ter um encontro com as cartas paulinas e estudar assim, cautelosamente, devagar, sem pressa, e entender o que esse homem passou.
Ele disse: eu sei o que é passar sobre isso. E sabe o que ele fala depois? Da sua cela, ele cita esse versículo que tem muita gente que acha bonito, bota em tela do computador. Já foi aquela época da gente usar adesivo nos carros, né? Hoje é muito raro. Há 30 anos atrás era mais comum, todo mundo gostava. Essa aqui é uma frasezinha para você colocar no seu Facebook, para os velhos como eu, não é? Ou o Instagram, para a moçadinha toda aí, não é verdade? Eles adoram colocar esses versículos bonitos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não tem a mínima ideia do que esse homem está falando. Está usando Paulo como um coaching. Você acha que Paulo é coaching? Está usando Paulo como se fosse alguém ali para te dar uma palavra, uma motivação. Você acha que isso aqui é mensagem de motivação? Não, não é. E aí quando a gente vai para Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, veja o que Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer em mim. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Quem fala isso é Jesus, e ele conclui: eu sou a videira e vocês são os ramos. Olha que comparação linda, olha que imagem linda. Israel tem 3 árvores que são importantes na história da nação: a figueira, a oliveira e a videira. A videira, no templo do grande Herodes o Grande, aquele que fazia construções megalomaníacos, no templo que ele ampliou, ele colocou uma grande e imensa videira em ouro, porque era um símbolo de Israel. E aqui Jesus usa essa mesma figura para dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Tem que ficar ligado a mim o tempo todo, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cristo é a fonte de toda provisão, e Paulo entendeu isso. Cristo é a fonte de todo o livramento, e Paulo entendeu isso. Ele é a fonte de todo o perdão, toda a salvação, todo o descanso, toda a alegria, todo o conhecimento vem de Cristo. Nós temos muitos motivos para sermos gratos a Jesus. Quem tem motivo para ser grato a Jesus, levante a mão. Glória a Deus. Nós temos muitos motivos para ser gratos a Jesus. A sua salvação, a sua paz interior, o perdão dos nossos pecados. Nós temos muita coisa. Por isso, gratidão, gente, não é um sentimento que ora eu tenho, ora eu não tenho. Gratidão não é um frio na barriga, não é fruto de emoção. Gratidão, ela é resultado de conhecimento e alegria, cuja fonte é a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Gratidão não é fruto de crença, não é crença. Crença não te leva a nada, crença gera expectativa, e normalmente falsas expectativas. Há muita crença no meio do povo de Deus e pouca fé. Gratidão é fruto de fé, firme em Jesus. Resultado do quê? De permanecer nele o tempo todo. Foi isso que Davi entendeu quando ele escreveu o Salmo 23, que todos nós conhecemos. Nós vamos dizer juntos agora no 3. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi entendeu isso. E ele escreve no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Ouça isso: e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você já foi tocado por Deus alguma vez? Semana passada eu fui numa casa, me chamaram, nós fomos lá, e pediram para mim orar por aquela jovem. É uma moça jovem, tem 2 filhinhas lindas, e ela está tentando sair da cocaína. Ela está muito emaranhada com cocaína. E aí me chamaram para a gente orar por ela. E quando eu cheguei, comecei a conversar com ela, e ela me contando, falando: olha, eu fui curada de câncer. Eu falei: verdade? Ela falou: sim, eu fui curada 3 semanas atrás, foi o resultado final. O meu médico liberou completamente, eu estou totalmente curada do câncer. E eu falei: então você já foi tocada pelo Senhor uma vez, não é verdade? Então você já sentiu o toque dele? Então permita-o agora a te livrar também dessa desgraça, desse câncer chamado cocaína. O mesmo poder que te curou dessa enfermidade vai te libertar disso também. É isso que nós temos que entender aqui. E isso é resultado de andar com Deus. Não é expectativa. Não é expectativa, é resultado de confiança. É resultado de relacionamento, gente. Relacionamento diário com Jesus. O tempo todo na presença dEle. Não estou dizendo que você tem que se enfiar dentro do seu quarto ou dentro de uma igreja, seja qual for, e ficar, não estou falando de mantra, isso é loucura. O que eu estou falando é que quando você começar o seu dia, a primeira coisa que você deve levar à sua mente é a presença de Cristo.
Porque o que ganha a sua mente, ganha você. O que ganha a sua mente, ganha você. Eu gosto do sermão expositivo, que não mexe com a emoção de ninguém. Eu não estou aqui pregando emocionalismo, nada disso. Aqui é em cima do tutano. Aqui ou você entende o que eu estou falando e aplica na sua vida para o seu próprio bem, o bem da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, ou ficou só mais um sermão que você vai dizer para os seus amigos que você foi lá na igreja e você ouviu uma palestra. Isso aqui é evangelho puro para abençoar a sua vida. Eu vou dizer para você o que gera o seu descontentamento. Ele gera medo. Medo, sabe o que é medo? Descontentamento. Pessoas descontentes, elas são dominadas pelo medo. Pessoas descontentes, elas são dominadas por insatisfação. Pode dar o que quiser, ela sempre vai dizer, não faz mais do que obrigação, e sempre está faltando alguma coisa. Já encontrou gente assim? Já conviveu com gente assim? Pessoas que vivem no descontentamento, elas estão sempre se comparando. Um dia eu vou ter um carro igual dele, um dia eu vou morar no mesmo bairro dela, um dia eu vou usar aquela roupa, e fica essa coisa louca. Isso é a coisa mais terrível que existe, que a pessoa nunca está satisfeita com ela mesma. É aqui que nós vamos ver, a pessoa que tem descontentamento, ela vive competindo com os outros, Já viu irmãs competindo uma com a outra? Já viu irmãos competindo um com o outro? Comprou um carro, o cara quer comprar o mesmo carro, às vezes até da mesma cor, quer morar no mesmo bairro, de preferência na frente da casa do outro, e por aí vai. Sabe o que é isso? Isso é fruto de descontentamento. Está faltando algo no coração daquela pessoa. Não brigue com ela, não adianta, não é por aí, não crie problema com ela, você entendeu? Apenas se preserve, e se puder ajudá-la, se ela tiver ouvidos para você, mostre para ela que o que está acabando com ela é uma insatisfação dentro do coração dela mesma. O descontente, ele é dominado pela ansiedade. E aqui eu quero ler um texto para você. Olha o que Paulo ensina sobre ansiedade. Veja em Filipenses, o texto que nós lemos nessa noite, dessa vez no capítulo 4, versículos 6 e 7. E aí nós vamos para o final já. Estamos praticamente no final. Pode dizer glória a Deus? Amém? Aí vocês gostaram, né? Final é uma bênção. Então vamos lá, versículos 6 e 7. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com o que, meus irmãos? Olha que interessante. Com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Que o quê? Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu só mostrar esse versículo aqui, ó. Sabe por que o Paulo está usando aquela palavra ali, ó, guardará? A palavra guardará, ele está usando a palavra de propósito daquele que está na frente dele, lá na prisão. Ele tem um carcereiro. Quando nós pastores vamos numa penitenciária, ou um padre vai numa penitenciária, eles nos permitem entrar até a antessala. Quando chega no corredor das celas, ele diz, espere um pouco até que o carcereiro autorize. Aí o carcereiro vem, abre a porta e você entra. É assim que acontece, esse é o processo. E aí você pode visitá-lo na sua cela, dependendo da situação. Muito bem, Paulo está dizendo, nós temos que colocar um guarda na porta do nosso coração, para que ele faça a triagem, faça o filtro dos pensamentos que nós temos, para substituir esses pensamentos pelos pensamentos em Cristo Jesus. Agora volta o outro texto, por favor, o versículo anterior, por gentileza. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, agradeça a Deus por tudo, porque tudo é graça. Até aquele funcionário, aquele colaborador abençoado lá, que é uma prova, é ou não é? Vamos falar a verdade aqui, é uma prova. Fala, ô Jesus, como é que o Senhor mandou esse homem para cá? É que talvez Deus esteja querendo tratar com você, meu irmão, já pensou nisso? Não é? Pode ser. Ele está lá para tratar você, a sua vida. Isso não é muito bom de ouvir, não é verdade? Vamos falar a verdade, né? A gente não gosta disso. Em geral, a gente acha que o problema está nas pessoas, nas outras pessoas, e não em nós. Não é verdade? A gente está sempre muito bom, eu estou ótimo, eu sou ótima, eu sou ótimo. As pessoas é que não observam isso. Isso é resultado da nossa imaturidade, é claro, uma preocupação com a nossa imagem. Paulo disse, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica. Eu pergunto para você, por que Paulo falou oração e súplica? Porque Paulo faz distinção entre oração e súplica. Oração é quando você está orando pelo dia a dia, pelo seu trabalho,
Você está orando pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Súplica é quando um filho seu está com um problema grave e sério, e você já descobriu que você não tem como resolver. Aí você suplica. É quando você está diante de um desafio que você sabe que ninguém pode resolver. Aí você suplica. E é o que Paulo me impressiona, é que ele está dizendo que aqui tem 3 fórmulas, né? Você ora, você suplica e você agradece. É com ação de graças. Ação de graças é ação, é coisa palpável e tangível. Não é uma coisa aleatória, subjetiva, não. Propositamente tem uma palavra aqui. Há uma ação de gratidão. Toda a nossa ansiedade deve ser deixada aos pés da cruz. Então, com ações de graças, nós poderemos dizer, como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ou, naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Reconheça que muitas vezes você é ingrato. Reconheça que muitas vezes você é uma pessoa insatisfeita. E é isso que te deixa triste. É isso que te deixa ansioso. É isso que te deixa descontente, que está faltando alguma coisa em você. A pergunta é: o que está faltando? Paulo responde: em mim não falta nada, porque quem está em Jesus não tem falta de nada. Quem está em Jesus não tem falta de nada. É esse o nível de vida cristã que nós temos que ter. E como que a gente tem isso? É buscando a presença de Jesus todos os dias. É ouvindo a sua palavra todos os dias. É tirando um tempinho. Gente, eu não estou falando do dia inteiro. Estou falando dos 20 primeiros minutos, 20 e 30 primeiros minutos do seu dia. O nosso Instagram, por exemplo, você leva horas, se você não perceber. Horas gastando ali, não é verdade? Horas. Você faz alguma coisa, leva um tempão danado. A minha proposta é 30 minutos, comece o dia com 30 minutos, e à noite, quando for dormir, antes de dormir, não vá dormir com a telinha aberta. Pegue o livro, pegue a palavra e leia um versículo e aquiete seu coração para aquela noite de paz.